Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo neste canal, conversando sobre filosofia, também sobre temas que são importantes para a nossa reflexão filosófica, também pela própria reflexão do pensamento. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito chave para qualquer diálogo filosófico, seja na nossa vida, nas conversas de esquina, de bar, também nas inquietações interiores de cada um. Qual é a origem da filosofia? O que é a filosofia, né? Qual que é a origem da filosofia? Essa é a pergunta que deve ser dirigida a cada um de nós hoje. Onde começa a filosofia? Para eu falar de um início da filosofia, eu tenho que saber o que é a própria filosofia. Como a gente já sabe, filosofia é amigo da sabedoria, né? O que é o amigo da sabedoria? É aquele que gosta da sabedoria, aquele que abstrai a sabedoria, aquele que caminha com a sabedoria, aquele que busca transcender a própria sabedoria. O que vem a ser este amigo da filosofia e o que vem a ser a própria filosofia? Se eu falando dessa filosofia, buscando investigar o que vem a ser a filosofia, eu também falo da origem da filosofia. Onde começa a filosofia? A filosofia começa a partir do momento que cada um de nós nascemos? Ou será que ela começa quando cada um de nós morremos e transcendemos? Será que a filosofia começa quando o primeiro homem for capaz de, pelos sentidos, apreender a realidade a qual ele estava inserido? Ou será que a filosofia nada mais é do que um jogo de linguagens da própria reflexão racional? Quando começa a filosofia? Qual que é a origem? Ela começa quando o homem passa a ter o primeiro pensamento de explicação racional para os eventos sensíveis do mundo? Ou será que ela começa com o próprio Jesus Cristo? Ou uma pessoa em específico? Qual é a origem da filosofia e onde ela começa? Dentre as milhões de inquietações e respostas a esta pergunta que nos foram dadas ao longo dos séculos de história e também do pensamento filosófico, e também cada um de nós busca dar hoje, o pensamento ocidental, o pensamento filosófico ocidental, ele está muito imbuído do próprio conceito de filosofia que surgiu com Aristóteles. Para Aristóteles, a filosofia ela começa quando alguém chega, pausa as explicações mitológicas que até então existiam e começa a dar explicações racionais para os eventos da natureza. Para isso a gente faz uma memória até o mito, né? O mito ele vem da própria palavra grega que pode ser traduzido como uma narrativa. Ao longo de todas as culturas ocidentais, orientais, do mundo antropológicas, sempre houve a inquietação de explicar os fenômenos naturais, de explicar a própria realidade e também de saber se estar portado ali naquela realidade. Também faz parte da evolução humana questionar-se a si mesmo, né? Será que a filosofia não nasce a partir do momento que eu sou capaz de olhar a mim mesmo? A partir do momento que eu tomo consciência da minha existência? Ou será que quando eu passo a existir no meu nascimento é que começa a filosofia? Para você, quando começa a filosofia? Deixa embaixo. Então, ao longo de todos os anos, de todos os séculos, as diversas sociedades, né, um próprio instinto antropológico do homem sempre se sentiu convocada a explicar os fenômenos naturais. E o mito é uma narrativa que explica esses fenômenos naturais. Vou dar um exemplo para você que ainda nunca leu um mito ou não tem contato com eles. Por exemplo, nós temos o mito de Prometeu. Prometeu, na mitologia grega, ele é aquele que criou o homem, ele criou o homem usando o limo da terra e deu ao homem o fogo, antes que era só um privilégio dos deuses. Com isso, o que aconteceu? Ele foi castigado, né? Vou dar aos homens uma coisa que é só dos deuses, e aí acontece o castigo. Então, no mito, cada fenômeno ele é explicado de acordo com os deuses, né? Teve uma colheita ali meio ruim, foi a ira dos deuses. O que a gente deve fazer para que este Deus não tenha mais esta ira? Será que é sacrificar o primogênito?
ou prestar adoração a este Deus. Então, sempre houve a explicação dos fenômenos naturais por motivos, maneiras ali dos deuses. Por exemplo, para a própria mitologia grega, antes de os deuses começarem a harmonizar o mundo, a única coisa que existia era um único Deus, com C maiúsculo, que se chamava Caos. Então, este Deus com C maiúsculo, que se chamava Caos, ele era onde predominava a desorganização, o estágio inicial da natureza, que depois os outros deuses foram vindo e ordenando este mundo. Então, as explicações míticas, sobretudo na Grécia Antiga, que é o pensamento que chega até nós hoje muito, né? É a explicação que visa explicar os fenômenos naturais e também a origem do mundo. No século VI a.C., esse processo começa a mudar um pouquinho. Lá na cidade de Mileto, né, numa região da Jônia, na Ásia Menor, que começaram a surgir os primeiros questionamentos sobre o aspecto fundamental do pensamento místico, a constituição da própria natureza, né? Será que as coisas que existem, a própria natureza é obra dos deuses, ou será que tem outra explicação para o surgimento e também para estes fenômenos? Então, ali começa outro tipo de pensamento. Começaria também a dizer que seriam os primeiros filósofos. Quem trabalhou muito em cima dessa concepção é o próprio Aristóteles, que na obra Metafísica cita ali Tales de Mileto e os filósofos anteriores a ele, e também algumas reflexões do pensamento filosófico que até ali existiram. E é o próprio Aristóteles que cunha com este título, né, dos primeiros filósofos, o próprio Tales de Mileto e também os primeiros filósofos que foram capazes de romper com a explicação mitológica da realidade e colocar ali os parâmetros para uma explicação racional. Que explicação racional vinha a ser essa? Também tem aí o próximo vídeo, que é sobre Tales de Mileto. Ali a gente vai abordar de uma maneira um pouco mais ampla o que este filósofo pontua e também o que é o cerne ali do seu pensamento. Mas é válido dizer que quando a gente pergunta, a pergunta inicial lá do nosso vídeo, né, qual que é a origem da filosofia, né, a gente também pergunta pela origem da coisa, qual que é a origem das coisas, do mundo, da realidade que existe, qual que é o arré fundamental, a substância, o ente, a coisa que está presente em todas as outras coisas e permeia todas estas coisas. Tales, perguntando, pensando sobre isso, ele vê que os seres humanos são feitos de água, que o próprio ar que a gente respira tem água, a planta sem água não vive, o animal sem água não vive. Naquela época, o que restava para os pensadores era a observação. Não existia a divisão moderna de funções e também de disciplinas e chaves de leitura e também de estudos. Era observar a natureza. E nessa observação, vendo que a água era um princípio ali que estava presente em abundância na natureza e sem ela a natureza não podia caminhar, sobreviver, segundo as suas indagações, ele identifica o arré com a água. A partir daqui, é o princípio fundamental que ordena essas coisas, não passa mais pela explicação mitológica, mas sim racional. A água é um elemento racional, né, que eu posso aprender ali, né, pela sua necessidade, pelas suas características físicas, e falar que está presente em todas as coisas. Então, Aristóteles, ao pontuar isso sobre Tales, ele indica que o pensamento filosófico, a origem da filosofia, se assim nós podemos dizer, começa quando há uma ruptura entre a explicação mitológica e a explicação racional da origem das coisas. E você está de acordo com esta ideia, que é amplamente aí difundida nos nossos estudos filosóficos, universidades, livros e debates? Para você, onde começa a filosofia e onde termina, né? E o que é a própria filosofia? Muito obrigado por acompanhar este vídeo. Nós temos aí os próximos vídeos.
o vídeo que falará sobre Tales de Mileto, né? A gente irá trabalhar um pouquinho melhor essa questão do arré, e também o vídeo